Olá, bom dia! A partir deste domingo, você vai acompanhar aqui no Poder e Negócios entrevistas com candidatos à Prefeitura do Recife que têm representatividade no Congresso. Vamos falar sobre propostas para a capital. A ordem das entrevistas foi definida em sorteio. Hoje, o nosso convidado é o candidato Técio Teles, do Partido Novo. Bom dia, candidato. Bem-vindo. Bom dia, Meire. Bom dia a todos os telespectadores que estão nos assistindo. Fique à vontade. Obrigada, viu, por estar com a gente neste domingo. Ele é pernambucano, tem 34 anos, nasceu em Serra Talhada, no Sertão, é advogado, pós-graduado em Direito Administrativo e em Planejamento e Gestão Pública. Já ocupou os cargos de Coordenador Geral de Administração e Diretor de Planejamento e Administração do Ministério da Educação. Foi secretário municipal de Planejamento de Belo Jardim e exerceu o cargo de chefe de gabinete da vice-governadora de Pernambuco no ano passado. Candidato, por que o senhor quer ser prefeito do Recife? Meire, primeiro, bom dia a você novamente, bom dia a todos que estão em casa nos assistindo nesse domingo. É sempre muito bom esses espaços para que a gente possa falar da nossa candidatura e também se apresentar. Como você bem trouxe, a gente tem já uma trajetória no serviço público e na atividade profissional, mas eu acredito que de nada adianta disso se a gente não colocar à disposição da vida das pessoas. E é isso que a gente entende com a nossa candidatura a prefeito do Recife nessas eleições. É uma candidatura que tem como objetivo apresentar um diagnóstico da nossa cidade, um diagnóstico real do Recife. O Recife que vem, nos últimos 24 anos, sendo administrado pelo mesmo grupo político da esquerda, do PT, do PSB, e que, infelizmente, a nossa população acabou se acostumando com o que não é positivo. E a nossa candidatura ela tem o objetivo de trazer novas propostas, de apresentar ao recifense uma opção no campo da direita, liberal na economia, uma opção onde a gente possa apontar novamente o caminho da liderança e do desenvolvimento. Recife, que sempre foi uma cidade líder no norte e nordeste do país, precisa voltar a liderar esse processo. Uma das suas bandeiras de campanha, inclusive apresentadas no seu plano de governo, fala de segurança pública, é um dos seus principais focos. Por que o senhor defende o armamento da Guarda Municipal e como será a academia da Guarda do Recife caso o senhor seja eleito? Perfeito, Meire. Hoje o Recife tem aproximadamente 1.750 homens e mulheres da Guarda Municipal. Um efetivo que, quando a gente compara para o efetivo da Polícia Militar, que tem hoje à disposição do Recife, que é em torno de 1.450 homens e mulheres, a gente vê que é um efetivo robusto. Só que a gente percebe que a população só associa a Guarda Municipal, geralmente, à guarda da CTTU, à multa de trânsito. A gente precisa mudar a cultura das pessoas no sentido de, o Guarda Municipal ele não serve apenas para multar e alimentar essa indústria da multa, mas para proteger o cidadão. Recife é hoje a única capital que possui uma guarda municipal e que a guarda municipal não é armada. São Paulo, por exemplo, já tem sua guarda municipal armada desde a sua fundação, há mais de 30 anos. Então, o que a gente defende não é simplesmente chegar e dar uma arma ao guarda municipal para que ele saia por aí fazendo a proteção. A gente entende que tem que capacitar, treinar, formar esse guarda municipal. E a academia, ela é um formato onde nós vamos ter uma academia com formação contínua para os guardas municipais, hoje, que já são do quadro, como também para aqueles novos egressos que, porventura, passem num concurso. E essa academia ela vai trazer essa formação contínua para os guardas municipais e para os novos guardas, formando de uma maneira ampla. Eu fui oficial do Exército, Meire, por 8 anos, fiz o CPUR do Recife e a gente tem uma formação militar. A formação ela é fundamental para que o agente público possa estar preparado. Então, a gente defende, sim, capacitar, armar e treinar a Guarda Municipal. Bom, o senhor tem acompanhado aí os números do Brasil, os números de violência que envolvem o Recife em comparação com os outros municípios, com as outras capitais. O senhor tem feito esse paralelo e qual a avaliação que o senhor faz da capital pernambucana em relação às outras cidades? Como o senhor pretende ou acredita que pode mudar essa realidade da segurança pública aqui no Recife de uma forma prática? De uma maneira prática, Meire. Hoje, Recife está entre as 10 capitais mais violentas. A responsabilidade da segurança pública ela é naturalmente do governo do Estado. É uma responsabilidade constitucional. De uma maneira prática, a gente entende que um dos principais pontos é armar a Guarda Municipal
colocando esse efetivo à disposição da população, de maneira objetiva. Vídeo monitoramento, por exemplo. Vídeo monitoramento com reconhecimento facial está entre os 3 pilares: armar a guarda, capacitar e treinar, vídeo monitoramento e iluminação pública. Em Salvador já existe vídeo monitoramento com reconhecimento facial e que tem ajudado a coibir o crime naquela cidade. Se a gente coloca isso de maneira integrada à disposição da Polícia Militar, isso a gente consegue criar ali um auxílio maior para combater o crime. E aí te respondendo e respondendo a quem está em casa de maneira objetiva. Imagine a cena, no pé de cada ponte do centro da cidade do Recife, no terminal do Derby, Joana Bezerra, na Macaxeira, terminal de São Martinho, no Ibura, a gente tem uma viatura da Guarda Municipal armada, com 2 guardas, o giroflex ligado, fazendo a proteção do patrimônio, mas também do cidadão. Isso já acontece em outras cidades. Com isso, Meire, a gente libera a Polícia Militar para combater os crimes de maior potencial ofensivo, como o tráfico de drogas e os CVPs, que são crimes violentos contra o patrimônio, que são roubo de celular, furto de celular, a gente consegue inibir o criminoso. Então, veja, eu entendo e tenho responsabilidade de saber que a responsabilidade da guarda, da segurança pública, ela é estadual. Mas uma prefeitura do porte do Recife, com 1,5 milhão de habitantes, a gente não pode deixar de participar dessa discussão. O senhor também amplia o seu plano de governo para a saúde pública. Inclusive, o senhor tem criticado bastante a saúde pública municipal, com vários pontos. Queria saber do senhor quais são esses principais pontos, caso o senhor seja eleito. O que é que o senhor vai priorizar? Meire, a saúde pública é o eixo principal da vida de qualquer pessoa. Eu disse recente em outra entrevista e digo aqui, eu conheço a saúde pública porque vivenciei. Meus pais, ambos faleceram em hospitais públicos. Eu perdi minha mãe, que tinha 44 anos, no Procap. 3 meses depois, eu perdi o meu pai no Otávio de Freitas. Eu tinha apenas 19 anos de idade e eu vivi isso dentro da minha casa. Então, a gente sabe, foi uma barra gigante, eu com a minha irmã, a gente sabe o que é precisar da saúde pública, né? Então, quando a gente olha hoje para a saúde do Recife, você tem que diferenciar que o SUS ele é dividido de maneira tripartite. Você tem a responsabilidade municipal com a atenção básica, que são os postos de saúde, que é o primeiro atendimento à população. Você tem média e alta complexidade, que são os grandes hospitais, que estes são responsabilidade do governo do estado, mas que o município ele tem um papel muito importante, né, com os agentes de saúde da família e nos postos de saúde. O que o senhor mudaria caso fosse eleito? De pronto, a gente precisa incentivar e trazer a iniciativa privada para nos ajudar. A gente não consegue resolver tudo só. A exemplo do que foi feito em São Paulo, a gente vai conveniar laboratórios para que quando o paciente, o enfermo, a pessoa doente, chega no posto de saúde e hoje tem um clínico. O clínico não consegue fazer um hemograma, não consegue passar um raio-x, porque não tem disponibilidade para fazer aquele exame. Então, nós vamos chamar os laboratórios privados, vamos abrir um edital de credenciamento, obviamente, tudo dentro do preço tabela SUS, de uma maneira técnica que eu sei fazer. Passei 16 anos da minha vida me preparando para esse momento. Nós vamos chamar a iniciativa privada para que a gente possa zerar essa fila de exames básicos. Esse é o primeiro ponto. O segundo, além de buscar zerar essa fila, por meio de convênios, trazendo a iniciativa privada, a gente também vai falar com grandes hospitais para, no contraturno da madrugada, no lugar do cidadão ir para a fila para pegar uma ficha, ele vai realizar o exame nos grandes hospitais. Tem como fazer isso, isso já foi feito em São Paulo e funcionou. Geralmente, na madrugada, os grandes hospitais particulares, eles não têm um fluxo tão grande. Então, você tem uma mão de obra ociosa para realizar exames como tomografia, exames mais complexos. Então, a gente vai conveniar esses também. E a última, só fechando o campo da saúde, a gente quer trazer para cá o prontuário eletrônico único. Hoje, quando o cidadão chega no posto de saúde, se ele for num posto de saúde de um bairro, depois chegar na UPA, ninguém sabe por onde ele passou. Não tem um histórico. Então, onde a gente tem um porto digital em Recife, tem tecnologia para que a gente possa fazer o prontuário eletrônico único. Acaba vai chegar lá no hospital, no posto, quando ele der o CPF dele, o médico que atender já vai ter o histórico dele. Candidato, o senhor falou aí dos grandes hospitais. Em relação a esses grandes hospitais públicos que ficam no Recife e sob a responsabilidade do Estado, a gente tem acompanhado aqui, eles têm sido foco de críticas e também de denúncias de órgãos oficiais. A gente já mostrou várias vezes, Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público de Pernambuco. O senhor se posicionaria de que forma, caso fosse eleito, em relação a
a manutenção e a melhoria desses hospitais? O senhor cobraria mais do governo do estado ou o senhor aguardaria uma decisão do governo do estado até melhorar, já que esses grandes hospitais, embora sejam de responsabilidade do governo do estado, também atendam o recifense? Bem, isso é uma ótima pergunta. Eu acho que quem vive na cidade, independente se é do governo do estado ou da prefeitura, ele quer uma solução. O cidadão, ele quer uma solução. Eu acho que quando a gente parte para fazer a nossa parte, o município fazer a sua parte nos postos de saúde, a gente já consegue diminuir de maneira muito grande o número de pessoas que buscam esses hospitais. Muitas vezes as pessoas vão para as grandes emergências do Getúlio Vargas, do Otávio de Freitas, do Barão de Lucena, né, do Oswaldo Cruz, da restauração, porque quando vai no posto de saúde não consegue ser atendido. Mas as grandes complexidades, elas devem ser atendidas nos hospitais de referência. E esses hospitais estão sob a responsabilidade do Estado. A minha pergunta é, o senhor vai aguardar, caso seja eleito, a decisão do governo do Estado para a melhoria desses hospitais que têm sido alvo de denúncias, ou o senhor vai forçar, o senhor vai pressionar para que melhorem mais rapidamente? De maneira nenhuma a gente vai aguardar. Sendo eleito prefeito do Recife, a partir do dia 1º de janeiro, a gente vai sentar com o governo do estado para trabalhar de maneira conjunta, para que a gente possa resolver o problema, até porque o cidadão, ele é recifense, ele é pernambucano. Não existirá passividade da minha parte, enquanto prefeito do Recife, para resolver a vida do cidadão recifense. Bom, falando em resolver a vida, vamos falar de emprego, né? A gente está aí observando sempre as tendências do mercado de trabalho, a geração de renda aqui da cidade. Em que se baseia o seu programa de governo quando o senhor fala que pretende aumentar as oportunidades? O senhor pretende fazer mais, inclusive estabelecendo parcerias com a iniciativa privada? Perfeito, Meire. Nos últimos 12 anos, a cidade do Recife teve um aumento de 1,8% na sua taxa de desemprego. O que é que isso significa? Hoje, Recife é a terceira capital do país com o maior número de pessoas desempregadas. Isso não é um dado que nos orgulha. O Recife tem quase 15% de taxa de desempregados. Quem fala isso não é TES, é o Ministério do Trabalho, é o CAGED, com informações oficiais. Quando a gente faz uma análise dos últimos 12 anos de gestões do PSB, a gente verifica que houve um aumento de 1,8%. Então, a gente não pode querer tirar a responsabilidade e dizer, nos meus 4 anos a gente cresceu na taxa de desemprego. A gente acompanhou recentemente que foi divulgado pela Prefeitura, Recife lidera em Pernambuco com a maior taxa de geração de emprego. Ora, em Pernambuco, nós somos a capital. Quando a gente olha para Salvador e para Fortaleza, nós ficamos para trás. O que é que a gente apresenta como solução para isso? A gente precisa criar um ambiente que facilite e que seja atrativo para o empreendedor, para o investidor querer estar no Recife. Hoje a nossa cidade é insegura, é complexa, é a capital do Nordeste que mais paga impostos por habitante. A gente não tem, de uma maneira facilitada, um ambiente para abrir negócios na nossa cidade. Quando a gente chega em Fortaleza, eu conversei com muita gente, conversei com empresários, conversei com grupos de empresários, entendendo o que deu certo em outras capitais. A gente chega em Fortaleza, você tem um ambiente na prefeitura preparado para receber quem quer investir na cidade. Aqui no Recife isso é confuso, de maneira objetiva. A gente vai ampliar a lei de liberdade econômica e o alcance, né, das atividades de baixo risco. O que é isso, Técio? Para quem está em casa nos assistindo. Quem tem uma atividade de baixo risco, como uma gráfica que faz plastificação e encadernação, ele tem que ser isento de alvará, ele tem que ser liberado de uma série de medidas de estar procurando DIRCOM, taxa de bombeiro, porque aquilo é considerado uma atividade de baixo risco. Não há impacto, por exemplo, no fundo para a prefeitura? Não, porque isso, na verdade, o que é que a Lei de Liberdade Econômica diz? Hoje, ela começou a ser implantada no Recife e tem em torno de 400 atividades. E o programa, né, Poder e Negócio, é importante, com certeza, a gente tem muito empreendedor em casa assistindo. Hoje o Recife tem em torno de 430 atividades já nesse rol de atividades de baixo risco. Técio, o que é que isso significa? São atividades, Meire, que são facilitadas as aberturas da sua empresa. Ele abre e a prefeitura, o Estado, se ao longo dos 30 dias primeiros não for lá, ele pode tocar seu negócio apenas com CNPJ. Ele não tem a necessidade de alvará, porque hoje quando a gente vai abrir uma empresa, é alvará, DIRCOM, taxa de bombeiro, aí vem ISS, SIM municipal. Imagina para aquela pessoa que não tem um esclarecimento. Então o que a gente quer fazer é criar um ambiente
onde a gente incentiva esse pequeno empreendedor, onde ele possa abrir um MEI, uma empresa, a gente fomentar com crédito, para que ele vá no Engie Frio, em qualquer lugar grande desse, compre o seu carrinho para produzir, para vender. Isso é ser liberal. Isso é que gera emprego e renda. O senhor está falando aí de parcerias, né? Agora, caso o senhor seja eleito, o senhor pretende manter aquelas plataformas digitais onde a população pode ter acesso a vários serviços, cursos, palestras, capacitação? Meire, a gente não só vai manter tudo aquilo que dá certo, como a gente vai ampliar. Isso você está falando do Conecta Recife, e inclusive a gente tem que melhorar. É publicizado que o Conecta Recife faz agendamento de consulta, só misturando um pouco, trazendo para a saúde, e não faz. Você, quando entra no aplicativo, ele dá apenas o endereço do posto de saúde. Então, é um produto que foi criado aqui, que é um bom produto, mas que a gente precisa melhorar e ampliar. Eu estou na política mesmo, porque acredito que o que é bom, a gente tem que continuar e melhorar. E o que não deu certo, a gente tem que tirar. É assim que eu encaro que a gente vai conduzir o nosso trabalho. No seu plano de governo, o senhor fala que vai investir também muito na questão da habitação. Como é que o senhor pensou o Plano Municipal de Habitação do Recife? Muito bom, Meire. Recife hoje tem um déficit de 70 mil moradias, né? Um dos maiores déficits, né, entre as capitais do Nordeste. São 70 mil moradias. E o que a gente percebe é que é uma inversão de prioridades. Recife gastou quase 300 milhões de reais com publicidade ao longo desses 4 anos de mandato. Quase 300 milhões de publicidade. Só no ano de 2023, nós tivemos um gasto de 90 milhões com publicidade, mais 90 milhões de carnaval, quase 80 milhões de calçada. Muitas dessas calçadas, quando a gente anda ali na Avenida 17 de Agosto, na Praça de Casa Forte, a gente verifica que são calçadas que poderiam esperar. A zeladoria, a calçada, ela é importante. Mas mais importante é quem está morando numa palafita, é quem está morando e quando a chuva cai, não tem onde dormir. O senhor falou em chuva, existe um plano de combate à chuva e também de acompanhamento climático. Na prática, como ele seria acompanhado, junto com essa política de habitação? Fechando, Meire, a questão da habitação, então a gente entende que tem dinheiro que dá para investir em habitação. O que precisa é ser priorizado. E a prioridade quem tem que dar é o gestor público. E isso a gente sabe fazer, por onde passei, priorizar o que se mais precisa ser feito. E a gente precisa fazer esse plano integrado. Não só a prefeitura construindo conjuntos habitacionais, como a gente precisa estimular e tornar atrativo, mais uma vez, parcerias, principalmente no centro do Recife, para que a gente possa trazer pessoas para morar no centro do Recife. Nos prédios que estão desocupados? Nos prédios que estão desocupados. A gente já tem uma série de medidas sendo apresentada, mas a gente precisa ser mais objetivo. A gente precisa fazer o desenho jurídico e, de fato, trazer para que o centro seja habitado. Com isso, a gente consegue resolver habitação, consegue auxiliar na recuperação do comércio do centro da cidade, porque a gente precisa ter gente morando para o comércio funcionar. E é um problema que não é só do Recife, são de todo o Brasil, os grandes centros. Hoje existe o Recentro, que é um gabinete que se propõe a melhorar os bairros do centro do Recife. Na sua gestão, caso o senhor seja eleito, o senhor pretende manter uma política parecida? A gente tem que melhorar. O Recentro hoje é aos dias de domingo que o prefeito atual coloca parque, balão, coloca lá parque de diversão e acha que isso vai melhorar o centro. E não é assim. A gente precisa ter maneiras mais efetivas de fazer. Recentemente a gente viu que o centro do Recife vai ganhar um IF, um Instituto Federal, mas ali é só no turno das atividades comerciais. Quando acaba o turno, o aluno do IF ele volta para casa e o centro, mais uma vez, fica sem ter vida. Então, o Recentro ele visa muito a parte do retrofit, que é você recuperar o que é antigo, mas a gente tem muito espaço para construir coisa nova, obedecendo, sim, a estética, obedecendo toda a legislação do ponto de vista arquitetônico e cultural. E aí a gente consegue avançar mais rápido nesse ponto. O senhor começou a falar sobre educação, é uma pauta importante, inclusive de interesse para toda a comunidade. A gente tem dados recentes aí do IDEB, gente, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que mostram que o Recife agora aparece entre as 10 capitais brasileiras com as maiores médias nos anos finais do ensino fundamental, ficando acima até do Índice Nacional para a Rede Pública Estadual e Municipal do Ensino, né? Agora, no seu plano de governo, candidato, o que é que o senhor pretende melhorar ou avançar na qualidade do ensino no Recife? Educação é um conjunto que a gente não pode avaliar. Tem o IDEB, que é a avaliação final, né, da educação, onde a gente tem ali, de maneira clara, o resultado do que foi a educação. O município ele tem a responsabilidade da educação básica.
que é a primeira e a primeiríssima infância, que é de 0 a 3 e de 3 a 6 anos, 7 anos de idade, que é a primeira infância. A gente precisa avançar ainda mais no que vem sendo feito com relação às creches. A gente entende que existe um espaço e a gente também precisa fazer isso de maneira rápida. A gente vai comprar vaga. Hoje um aluno custa em média 7 a 8 mil reais, segundo os dados mais atualizados que a gente encontra. Então um aluno custa em torno de 7 a 8 mil reais para a cidade do Recife. Como é que é feito esse cálculo? É quando se constrói os 25% que tem que ser gasto com saúde, de acordo com a lei de responsabilidade fiscal, dividido pela rede de alunos. Então esse é o custo. Imagina se a gente compra vaga. O que é comprar vaga? É a gente abrir edital de credenciamento, onde a gente vai buscar avançar para que todo mundo tenha acesso a uma educação de qualidade. Não que a educação municipal não seja de qualidade, mas a gente tem que ampliar de maneira rápida esse acesso. Então o pai e a mãe vai poder escolher onde o filho possa estudar. Técio, isso é uma proposta viável? É. Já vem acontecendo e a gente precisa organizar para que tenha velocidade. Haveria, então, a possibilidade de diminuir as diferenças entre o ensino público e o privado? Total, porque aí, Meire, o que é que nós vamos fazer? O conteúdo programático, ele é o mesmo, definido pela Base Nacional Curricular. Então, a gente tem que obedecer esse conteúdo. A prefeitura ela vai deixar de perder tempo com se está uma lâmpada queimada, se está chovendo, o ar-condicionado quebrou. Isso a gente tem que gerir esse contrato, para que o professor ele esteja preocupado em dar a aula e cuidar do aluno. Então, a gente vai criar incentivos de maneira atrativa para que o pai e a mãe possam comprar a vaga para o seu filho e ele escolher o colégio de maneira objetiva. A gente chegar num bairro que tem aquele colégio de bairro que funciona bem, que tem uma mensalidade, nós vamos abrir um credenciamento, cadastrar as escolas, lógico, isso com cuidado, tomando todo o cuidado possível. Essas escolas cadastradas, os pais vão poder optar por escolher que a criança estude lá. Com isso, a gente consegue trazer mais gente, liberando a mãe para que ela possa ir trabalhar. Hoje, as mães, grande parte, são chefes de família e não tem com quem deixar seus filhos. Então, já chegou do tempo da gente resolver esse problema. Candidato, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, você vai saber outras propostas do candidato Técio Teles, do Partido Novo. A gente vai falar de mobilidade, por exemplo. A gente volta rapidinho. Até já. Estamos de volta com o Poder e Negócios, que está recebendo a cada domingo candidatos à Prefeitura do Recife. A ordem das entrevistas foi definida em sorteio. Hoje, o nosso convidado é o candidato Técio Teles, do Partido Novo. Vamos falar de mobilidade, de trânsito, do ir e vir no Recife, né? No seu plano de governo, o senhor fala sobre a criação de uma companhia de engenharia de tráfego, entre outras medidas. Na prática, como ela vai funcionar? Meire, hoje o trânsito do Recife, quando a gente anda, é um caos. A gente, para ir comprar pão, quem tem que tirar carro, para ir em qualquer lugar, qualquer deslocamento, 30, 40 minutos. A gente tem o segundo pior trânsito do Brasil, né? Recife, que sempre era lembrado por liderar, a gente sempre teve muito orgulho de dizer que era primeiro em tudo. Hoje a gente tem ficado para trás e sendo primeiro nos piores rankings. No trânsito isso não é diferente. A gente tem alguns rankings é primeiro, em outros é o segundo pior trânsito do país. E a gente precisa repensar. Nossa cidade é uma cidade que tem mais de 400 anos, é uma infraestrutura complexa, mas que precisa ser pensada de forma inteligente. Essa proposta que nós temos de criar a Companhia de Engenharia de Tráfego é no modelo do que se inspirou São Paulo. São Paulo, que tem há mais de 30 anos, durante 24 horas por dia, uma equipe cuidando do trânsito da cidade. Substituiria a CTTU? A CTTU ela é uma autarquia que é da Guarda Municipal e que ela vai fazer parte dentro daquele escopo de mais proteger o cidadão do que multar. E a Companhia de Engenharia de Tráfego, ela vai no sentido de conduzir e administrar o trânsito da nossa cidade, trazendo velocidade. Tem aquela lenda, né, que quando o Recife chove, os sinais quebram, tudo alaga, a gente não vê ninguém na rua conduzindo o trânsito. E a gente tem que ter uma equipe. Nossa cidade ela já é uma cidade que tem vida 24 horas. Essa companhia de trânsito ela vai reorganizar, a gente vai buscar o que há de melhor no mundo, de modelos de trânsito eficiente,
para que a gente possa trazer isso aliado também com a realização de obras de infraestrutura que possam, de alguma forma, se somar a isso. E não ficar fazendo a coisa com amadorismo. De manhã bota gelo baiano na avenida, de noite tira. Fazendo as coisas sem ter uma inteligência por trás. A gente tem acompanhado o seu plano de governo, claro que são muitas propostas, a gente destacou aqui algumas propostas para o nosso telespectador acompanhar. Candidato, o senhor tem agora 1 minuto para as suas considerações finais, para o senhor se posicionar diante do nosso público. Meire, eu queria dizer que foi um prazer estar aqui com você. Queria falar com o telespectador que está em casa que ele tem a oportunidade agora nas eleições de escolher o seu candidato, isso é muito importante. E a nossa candidatura, ela apresenta uma candidatura na direita, liberal na economia, consciente daquilo que a gente está tratando e, sobretudo, uma candidatura que tem muito amor pelo Recife. A gente vem caminhando pelas ruas da cidade. Eu que sou pernambucano, apaixonado pelo Recife, acho que a gente precisa se libertar do ciclo de atraso e pobreza que o Recife vem passando nos últimos 24 anos por essa gestão de esquerda, PT e PSB. A gente precisa tirar a maquiagem do Recife, mostrar o Recife real e se libertar disso e colocar novamente o Recife no caminho do desenvolvimento, no caminho da prosperidade. Sou Técio Teles, candidato a prefeito e é 30 nosso número. Candidata, a gente agradece demais a sua participação aqui no Poder e Negócios. A gente sabe que é o início de uma grande campanha do senhor e também dos demais candidatos. A gente reforça aqui que a cada domingo o Poder e Negócios vai receber candidatos à Prefeitura do Recife e desde já a gente agradece demais a sua participação aqui com a gente, viu? Meire, muito obrigado. Um bom domingo a todos. Um bom descanso. Obrigado. Obrigada. Bom domingo, boa semana. E a gente marca um novo encontro com você no próximo domingo. Poder e Negócios começa às 10h30 da manhã. Tchau, tchau. Até lá.